Voltamos conversando hoje com o grande guitarrista dos Mutantes, Sérgio Dias, que está com turnê pelo Brasil. Sérgio, você resolveu ficar vivendo mesmo fora do Brasil. Você mora Não, hoje em Las Vegas. a coisa foi mais séria do que isso, né, não É. foi só vou mudar para Las Vegas. Todo o nosso a estrutura que se formou para Mutantes, que é muito grande, que era de Agency Group, que é a nossa agente lá, que é das maiores do mundo, nosso advogado Andrew Krantz, a business manager está lá, a Shoshone LLC, que é a minha companhia, está lá. Então, virou tudo lá. Então, lá é onde tudo acontece, né? Então, eu tinha que estar lá. Não dava para ficar de longe enquanto o mundo rodava, porque o Brasil é muito separado do mundo, né? Por exemplo, a gente... Você acha isso? Com certeza. Ah. No próprio Latin Grammy, né? A gente foi nominado 2 vezes. Sim. Nominado não, como é que é? Indicado. Indicados. Né? Você vai lá, apesar de ser latino, o pedaço do Brasil é completamente separado do Grammy latino. É muito, muito gozado. É porque a gente não fala espanhol, então tem uma coisa... Que estranho. Para você imaginar, Mutantes nunca tocou na América do Sul. Cara, A gente já tocou em Singapura, então, olha Austrália. Só, quando a gente fala, então, nessas possibilidades, no que ainda há para se fazer, o que você sonha, assim? O que você gostaria pra caramba? Bom, a gente acabou de receber 2 propostas, Oslo e na Polônia. Essa é genial. E, então deve estar se formando agora, porque a gente tem outro agente lá na Europa, que é o Paul Boswell, que está cuidando disso. Provavelmente deve nascer agora uma turnê para lá. Agora, eu queria muito ir para a Rússia e para a China e Japão. Eles conhecem Mutantes? Eu acho que conhecem. Já pensou chegar lá e ter uma surpresa? Não, é uma coisa louca, porque, por exemplo, as pessoas, os formadores de opinião, nos anos, sei lá, desde o Nirvana, né, desde o Kurt Cobain, até o Beck, que fez um disco chamado Mutation, né, por nossa causa, e um monte de artistas, né, que basicamente mostraram o nosso trabalho para o seu próprio público, que foi o que trouxe essa garotada toda. O que foi fantástico. Agora, o genial é você ver sua música sobreviver a você, ao que você fez, e depois você reencontrar com ela depois, entendeu? Igual o seu filho passar na Sorbonne, entende? Sem você nem estar sabendo que ela tinha entrado, assim, e dar de cara com uma pessoa formada, independente, que é a nossa própria música. Então, por exemplo, solando ou tocando, a gente toca, por exemplo, se eu for tocar top, ok, eu sou um excelente guitarrista, eu trabalhei muito por isso. Dá para admitir, né? Não, sem falsa modéstia. Sem falsa modéstia, numa boa, sou muito bom no que eu faço. Agora, quando eu reencontrei aquele garoto de 16, 17 anos, tocando, não dá para mudar o solo. Entendi. Entende? Porque é como assim, é como George Harrison. Para mim é o melhor guitarrista do mundo. Eu ia te perguntar isso, é o melhor para você? Para mim é, porque você não tem um solo dele que você não saia cantando o solo inteiro, do começo ao fim. Ele é um cara que, em todas as músicas que ele trabalhou com Beatles ou fora deles, o solo dele era ou igual ou mais forte do que a própria melodia da música. Você veja, Something, não dá para... Still My Guitar Gently Weeps, não para, né? O George Harrison, para mim, era o meu Beatle. Quando ele faleceu, aí a barra pesou para mim. Quando eu fui assistir eu ganhei aquele Concert for George, eu não conseguia assistir. Chegava 30 minutos depois, eu ia para o meu quarto ficar soluçando lá. É muito. A gente começou falando daquele início da época no Brasil, de grandes nomes dos festivais. A gente podia, nesse terceiro bloco, fechar também voltando para lá, Sérgio? Pode. Para lembrar o seguinte, era uma época de muita criatividade, de muita loucura, não? É nada. Vocês aprontaram demais. Ué, o que acontecia, na realidade a gente aprontava também como é que se diz?
eu não diria de raiva, mas como é que se diz? Tem que ter um toma lá da cá. É o quê? Tipo uma contestação? Não, é uma... É uma resposta. Para toda ação tem uma reação. Aham. A gente era muito garoto. E quando você é garoto, você é indestrutível. Você é verdade. imortal. Ninguém me Você não segura. tem medo. É. Então, você vê, por exemplo, tem aquela famosa foto da gente com Gil, que dá para ver o júri embaixo. Aham. Dos dois lados aqui tem os polícia militar lá. Então, eu fiz show em Minas Gerais que tinha assim, uma multidão, 3.000 pessoas, sei lá, e tinha uma linha de 15 soldados com cacetete elétrico. Os caras iam levantar para dançar, o cara... Bzz. Aham. Quer dizer, aí eu parei o show e disse, ok, levanta todo mundo. Aí levantou 3.600 pessoas. Pronto, ninguém aí segura. o que a polícia fez? Aí os caras saíram, né? Quer dizer, então tinha essa coisa toda. Era muito... A barra era muito pesada, mas a gente... É uma guerra, na realidade, né? É Só uma quem guerra. viveu essa época, Quem gente, viveu. para lembrar, para É. poder imaginar como era essa tensão, É. mas ao mesmo tempo a produção cultural muito viva, enfrentando isso, Com certeza. Agora, por exemplo, Proibido Proibir, aquela noite. É. Meu Cristo, o que eu posso fazer mais depois daquilo? Aquilo... Os caras dizem que a gente virou de costas por desprezo do público. É nada, Sim, não. a gente virou Aham. para não tomar cardeirada na cabeça, né? Porque os caras estavam jogando tudo. Aí, pô, Caetano foi um escândalo, né? O que ele fala naquele momento. Você vê a profundidade, o nível, né? Do que ele diz, né? Hoje não tem Fernando Pessoa, né? É. E vocês são a juventude que querem governar esse país. Aí ele canta desafinado, fora do tom e canta mesmo, com controle absoluto, né? Foi maravilhoso. Então, fazer parte disso tudo, por exemplo, eu lembro de ir no festival, primeiro festival, o Edu ganhou, e nós pegamos segundo lugar, Domingo no Parque. A gente, quando eu ouvi o Pontei, eu desbundei, né? Disse, puta, que barato. Aí a gente estava do lado esquerdo do palco, eu fui lá, no outro lado. Eu nem sabia, tinha o lado dos radicais e o lado dos malucos, né? E eu era maluco, né? Então eu cheguei para o Edu e disse, por favor, me mostra a sua música, né? O garoto de 16 anos de idade, louco, completamente... O cara tomou um choque, né, para ele. Mas ele mostrou, eu peguei na hora a música, tudo, foi maravilhoso. Depois a gente fez shows juntos na Europa. Quer dizer, é uma coisa incrível, por exemplo, como experiência de vida, eu olho para trás, não dá para não pelo menos ajoelhar de vez em quando para agradecer, porque é impressionante. Eu saía por Paris de noite, eu, um moleque de 17 anos, 18 anos, com Elis. É verdade. E passeando, batendo papo, porque o nível musical, entende? Ok, eu não tinha o nível intelectual de uma Elis naquela época, mas o nível musical ela sabia quem eu era. E isso vice-versa, né? Quer dizer, eu nasci num lugar onde minha mãe voltava 12 vezes ao centro de palco aplaudida de pé, em concertos. A gente vivia no Teatro Municipal. Sim. Então a arte foi uma constante. Meu pai era um imenso, maravilhoso poeta, ajudou a gente em diversas letras, Don Quixote, por exemplo. Grande tenor, cantava, que era um absurdo. Então era o dia inteiro música, o dia inteiro arte. Está explicado, gente. Uma pena que a gente chegou ao final do programa, porque eu não ficaria quero. aqui batendo papo um tempão. Eu não quero parar, não. Pois é, nem eu. Falando, olha só, de um dos maiores, dos grandes momentos da música popular brasileira, que não vai morrer nunca, né? Mas nem sonhando. Nunca. Sérgio, Nem prazer sonhando. enorme falar Querida, com você. Você é um amor. Até uma próxima, viu? A hora que não você vou quiser. desejar mais sucesso, porque eu não preciso. Querida, obrigado. Gente, até engasguei. Termina por aqui, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Um ABC no meu peito coubesse, eu tirava de lá um S. Quando a saudade viesse, eu cortava esse S em cada pedaço, um anzol. Só precisava de um guarda-sol eternamente contigo.